Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Eduardo da AlgaWorks e hoje nós vamos falar sobre como empacotar sua aplicação Spring Boot no formato de arquivo WAR e como a gente vai fazer deploy dessa aplicação depois para um servidor Tomcat externo. Para começar, a gente precisa entender que o Spring Boot, por padrão, ele sempre vai gerar um arquivo jar, também comumente chamado como FAT-jar, porque eles chamam como se fosse um jar cheio, né? Porque ele já possui, dentro desse próprio arquivo, um servidor Tomcat embarcado. Então, de certa forma, esse arquivo jar gerado pelo Spring Boot, ele é autossuficiente, ele não precisa de outro servidor, ele não precisa de outras coisas, de dependências externas e configurações para que ele possa funcionar. Então, ele funciona totalmente de forma independente. Só que em alguns momentos, a gente já pode ter um servidor Tomcat, um JBoss sendo executado com algumas aplicações já, e a gente desenvolve uma aplicação Spring Boot que é simplesmente colocar essa aplicação junto com as outras. E com o WAR não é possível, porque o Tomcat, de forma normal, ele vai esperar um arquivo WAR para que ele faça o deploy da aplicação. Então, dessa forma, a gente precisa fazer algumas alterações no nosso projeto do Spring Boot para que ele possa fazer um empacotamento por padrão com o arquivo WAR. Para começar, a gente poderia estar fazendo alguma aplicação do zero aqui para mostrar isso, mas para simplificar um pouco, eu já vou pegar essa aplicação aqui de uma videoaula passada aqui, e ela é uma videoaula sobre o uso do método HTTP Basic com Spring Boot e Spring Security. Então, é uma aplicação Spring Boot que já vai gerar um arquivo jar e vai ser um bom exemplo para a gente aplicar aqui. Para começar, a gente pode acessar essa página aqui, eu vou deixar o link na descrição, e é um repositório do GitHub, está aberto para qualquer pessoa acessar. Caso você não tenha muito contato com o Git, também não se preocupe, vai ser bem simples. Primeiro você só precisa acessar essa página, clicar em Clone or Download e Download Zip. Você vai baixar o arquivo e ele vai estar todo pronto aqui para você, com todos os arquivos do projeto aqui dentro. Mas caso você queira já usar a partir do Git, você pode copiar essa URL e no terminal. Eu já estou na pasta que eu quero, já deixei pronto aqui para essa aula, então nesse caso eu só preciso do comando git clone e a URL que eu quero do repositório. Então é só dar um enter aqui e agora a gente vê aqui que todo o repositório já está aqui. Da mesma forma também aconteceria se eu baixasse ele normalmente. Então a gente já tem um projeto aqui que ele já está gerando um jar e a gente vai alterar ele para poder gerar um WAR. Agora a gente já pode ir direto para o Eclipse. Deixa eu fechar isso aqui. E agora é só importar a aplicação. Você pode vir aqui nesse espaço aqui do Package Explorer, clicar com o botão direito e em Import. E aí vai aparecer essa janela aqui com vários tipos de projeto para importar. Ou então você também pode vir aqui em File, Import, e aparece a mesma coisa. No caso aqui já está até selecionado, mas você vai escolher aqui a pasta do Maven. Depois você vai em Existing Maven Projects e clica em Next. Depois disso é só escolher aí o caminho da aplicação. No caso você clica aqui em Browse. No meu caso ele vai estar aqui no projeto wcodes, YouTube e essa pasta aqui. Quando você chegar na pasta que já tiver o arquivo pom.xml, então quer dizer que você já está na pasta do projeto Maven. Então é só dar um OK. Você vê que o Eclipse encontrou o arquivo pom e em Finish. Agora é só esperar baixar as dependências. Aqui baixou muito rápido porque eu já tinha a maioria dessas dependências aqui na minha máquina. Para você pode ser que demore um pouco, pode variar das dependências que você já possui. Depois disso a aplicação já vai estar aqui. A gente pode expandir aqui e mostrar ela completa. Lembrando que se você for usar essa aplicação mesmo, for testar em alguma outra sua, eu não sei, mas nessa aqui especificamente, você precisa usar o Java 8. Caso contrário, você pode ter alguns problemas, mas dá para adaptar, mas para não precisar ficar adaptando isso e testar essa implementação, você pode usar o Java 8. Então eu vou vir aqui mostrar essa aplicação em execução. Então eu venho aqui na classe principal,
classe principal no Spring Boot é a classe que tem o método main. Então, só venho aqui nessa classe, clico com o botão direito, vou em Run As e clico em Java Application. Só isso é o suficiente para a nossa aplicação Spring Boot já começar a ser executada. E pronto, ela está executada. A questão aqui é que esse projeto ele é baseado na arquitetura REST. E isso implica que a gente não tem uma interface gráfica, uma página HTML para poder testar essa aplicação e visualizar ela. O que a gente tem aqui é uma aplicação REST que está rodando e a gente precisa consumir ela de alguma forma. A forma mais simples para poder testar e verificar algumas coisas aqui vai ser com o aplicativo Postman. Eu já estou com ele aberto aqui. E no Postman a gente pode fazer uma requisição diretamente para a nossa API e receber o resultado de volta. Nesse caso, eu posso colocar a URL aqui, localhost 2.8080/clientes. Eu estou colocando /clientes porque eu já sei que /clientes é a URI que vai me retornar os clientes nessa aplicação que a gente já tem aqui, que a gente já buscou no repositório do GitHub. Então, ao executar isso aqui, eu vou obter todos os clientes cadastrados. Vamos lá? Nossa, tive um erro. 401, não autorizado. Isso porque essa aplicação aqui, ela foi feita voltada para ensinar o uso da autenticação basic. Então, ela já está pronta, então ela já está com a autenticação basic. Por isso, a gente precisa adicionar essa autenticação aqui. Eu já deixei até pronto aqui, basta você ir nessa aba Authorization, depois em Basic Auth, e o que eu deixei pronto aqui é que já está com usuário e senha aqui. O usuário é admin e a senha também é admin. Então, depois que você seleciona isso aqui, você clica em Preview Request para poder adicionar o cabeçalho aqui, ó, de Authorization Basic. Então, agora, quando a gente fizer a requisição, ele vai ter que nos retornar os clientes, porque a gente está autorizado. Certo. Retornou 3 clientes e está funcionando tranquilamente. Então, esse é o funcionamento básico dessa aplicação. É interessante mostrar para vocês verem como ela deve funcionar de fato e verem que quando a gente gerar o arquivo AR e executar no Tomcat externo, a gente não vai ter nenhum problema e a aplicação vai funcionar da mesma forma. Então, ela está funcionando. Agora eu vou pausar a aplicação aqui e vou mostrar como que a gente faz para gerar um empacotamento jar, que é o padrão do Spring Boot, e como executar essa aplicação na linha de comando. Para você ver que não tem nenhum servidor aqui no Eclipse. A gente simplesmente tem um próprio servidor no próprio jar. Para fazer isso, aqui na própria pasta da aplicação, eu só preciso executar o comando mvn, que é o do Maven, clean, para a gente poder apagar a pasta target, que é a pasta que a gente gerou o build anterior, e package, que a gente vai fazer o processo de empacotamento da nossa aplicação. Então é só executar. É bem rápido, o Maven já termina. Certo. Então foi construído com sucesso. E se eu for olhar agora na pasta do projeto, que é essa aqui, a wcodes YouTube, a gente vai ver que agora eu tenho a pasta target e que nessa pasta target a gente tem um arquivo jar. Esse é o arquivo que a gente acabou de gerar. Esse arquivo executável jar, ele já é autossuficiente, como eu falei da outra vez. Então, se eu executar ele aqui com o comando java-jar e o caminho do arquivo, que ele está em target, e esse é o nome do arquivo, wclients API 001 snapshot.jar. Eu posso executar ele aqui agora. Você veja que ele passou por todo o processo da inicialização do Tomcat, no mesmo processo que o Tomcat faz, e agora ele foi startado. Então, se eu fizer a requisição aqui novamente, ele deve me retornar esses mesmos 3 clientes sem nenhum erro. Vamos testar aqui. Tá vendo? Funcionou corretamente, não teve nenhum erro. Então, isso mostra que esse próprio jar já tem o seu próprio arquivo, o seu próprio Tomcat, e vai funcionar corretamente sem depender de mais nada. Mas nosso caso aqui é diferente. A gente quer, de fato, gerar um arquivo AR para colocar no Tomcat. Para poder fazer isso é bem simples. Basta algumas modificações bem rápidas aqui no nosso arquivo da aplicação principal e no nosso arquivo POM. E a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Primeiro vamos aqui no POM. E você pode ver esse trecho aqui que a gente está definindo o empacotamento no padrão do formato jar. Então, se a gente quer o AR, a gente apenas troca para o AR. Depois disso,
Perceba que nossa aplicação Spring Boot, como eu mostrei, ela já tem um servidor do Tomcat nela. Então, a gente precisa falar que a gente quer usar esse Tomcat ainda para modo de desenvolvimento aqui, para ficar mais fácil. Porém, a gente não vai querer mais esse Tomcat quando a gente empacotar ele com um AR. Não vai fazer sentido, porque a gente já vai ter nosso próprio Tomcat externo, então não vai precisar do Tomcat aqui. Então, o que a gente precisa fazer é simplesmente adicionar mais uma dependência aqui. Estou copiando aqui que eu já deixei pronto. Deixa eu formatar. Certo. Essa dependência é o Spring Boot Starter Tomcat. E o mais importante aqui é que a gente está colocando o scope provided. Esse scope, a gente diz que esse pacote do Tomcat aqui, ele vai ser considerado, ou seja, ele vai ser utilizado apenas na compilação. Vai ser quando a gente compilar aqui, fazer os testes, executar. Porém, quando a gente for empacotar esse projeto nosso, não vai mais existir o Tomcat. Então, dessa forma a gente consegue ainda utilizar esse benefício de testar localmente aqui, mas quando a gente for empacotar para colocar para produção e fazer deploy, não vai mais precisar disso, tá certo? É bem simples isso, agora não esquece de salvar. Já fiz o build aqui. Agora a próxima alteração é apenas vir aqui na classe principal, onde tem o método main, e a gente vai agora fazer com que essa nossa classe herde de uma outra classe do Spring Boot, que vai definir como que ela vai conseguir funcionar basicamente com um servidor externo a ele, porque o Spring Boot por padrão ele já espera que ele tenha um servidor. Então, para fazer isso, eu copiei aqui também. Então a gente vai colocar o extend Spring Boot Servlet Initializer. Apenas isso. Agora a gente só clica aqui para poder adicionar a importação. E pronto. Lembrar de salvar. Então, agora a ideia é que quando eu for gerar novamente aquele comando para empacotar minha aplicação, eu consiga gerar agora o AR, porque eu já defini tudo aqui que eu preciso para o AR. Então a gente vem aqui, vamos executar exatamente o mesmo comando com o Maven. Pronto. Então se a gente for aqui na pasta agora, na pasta target, veja que agora a gente tem um arquivo AR. Então, simplesmente isso, a gente já tem um arquivo diferente e ele já está pronto para ser utilizado. Agora, para a gente utilizar, a gente precisa de um Tomcat externo. Caso você não tenha um Tomcat externo ainda, você pode vir aqui no Google pesquisar a parte Tomcat Download. O primeiro link geralmente já é o que você precisa. E eu vou usar nessa aula aqui o Tomcat 8.5. É esse número do 42 aqui, que é o do patch, ele pode alterar. Então, o importante é que seja o Tomcat 8.5. E você pode escolher uma dessas opções aqui em Core. Tem o do Windows, o zip do Windows, o zip geral aqui. Caso você esteja dependendo da versão sua do Windows, etc. Então é só baixar. Quando você baixar, você vai ter uma pasta exatamente assim. Nesse caso meu aqui, tá vendo a versão 8538. Essa daqui é 8542, mas não tem problema. O importante é que seja 8.5. Então, no Tomcat a gente vai utilizar três pastas aqui. A primeira é a pasta Web Apps, que é onde a gente tem todas as aplicações que esse Tomcat vai executar. E essas que já estão aqui são as aplicações padrões que vêm. Então, o que a gente precisa fazer nessa pasta aqui é simplesmente copiar e colar nosso arquivo .ar. Mas não vou copiar agora porque eu quero mostrar outra coisa antes. Depois a gente tem a pasta de logs aqui também. Aqui tem os logs do Tomcat. Todos esses logs com data são logs antigos. E esse catalina.out é o log atual. E na pasta bin, a gente possui vários scripts para utilizar nosso Tomcat. Tanto o script de inicialização, quanto o script para derrubar o servidor, para fazer outras coisas. Nesse caso, a gente vai usar o script startup.sh para poder iniciar o Tomcat. Caso você esteja usando o Windows, você vai usar o script startup.bat. Aí, da mesma forma, a gente faz com esse script para derrubar o servidor e aqui também. Veja que todos eles têm o SH e o BAT, então é tranquilo para usar multiplataforma. Tá certo, então vamos executar nosso Tomcat aqui. E primeiro precisa de um detalhe muito importante, você precisa executar esses scripts como administrador. No Linux,
no caso eu estou usando o Ubuntu aqui, eu preciso do sudo. Deixa eu entrar na pasta aqui primeiro do bin. Então eu preciso do sudo sh e eu vou escolher o meu arquivo startup.sh para iniciar. Agora eu coloco minha senha e o Tomcat está startado. Veja que no Windows você vai precisar clicar com o botão direito em cima do arquivo .bat e clicar em executar como administrador. É bem simples, vai funcionar da mesma forma. Agora com o Tomcat executado, eu vou querer logar, mostrar o registro de logs da nossa aplicação. Então eu venho aqui, abrir outro terminal aqui, eu vou sair dessa pasta, entrar na pasta logs. E aqui eu vou usar um comando sudo tail-f e o arquivo de log. Isso aqui quer dizer que eu vou ficar escutando todas as alterações que acontecerem nesse arquivo e vou mostrar na tela. Isso vai funcionar tanto para Linux quanto para Mac. Agora para Windows eu não tenho certeza de como fazer isso, mas de qualquer forma você consegue acessar esse arquivo de texto como qualquer outro normalmente. Então é bem simples. Vamos executar aqui, vou colocar minha senha. Veja que o servidor já foi iniciado, está tudo ok. Então tá, o que eu quero fazer agora é o próximo passo, que é de fato colocar nosso projeto aqui. Eu estou na pasta Web Apps, então eu venho aqui na pasta Target, onde a gente gerou o arquivo WAR, copio ele e colo aqui. Eu já vou colar e mostrar o que vai acontecer aqui nesse log que eu estou observando. Vamos lá. Certo, começou. Então, automaticamente, só de eu colocar o arquivo, o processo de deploy da aplicação já foi iniciado. Então, o Tomcat já fica observando aquela pasta lá para qualquer alteração que a gente faça. E quando a gente altera, ele já faz o deploy propriamente dito. Então, finalizou aqui, terminou. Então, agora a gente já pode testar. Porque se a gente executar aqui localhost 8080, a gente já vê que o Tomcat já está funcionando aqui. Então, se a gente for fazer aquele mesmo teste que a gente fez antes, a gente vai ter o resultado de not found. HTTP status 404. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse recurso não existe. Dessa forma que a gente está acessando, como a gente fez anteriormente, a gente não vai conseguir mais acessar a nossa aplicação. Isso acontece porque o Tomcat, da forma que a gente está usando, na forma original dele, ele trabalha com várias aplicações, então a gente precisa especificar qual aplicação a gente está acessando para que ele saiba exatamente o que a gente quer fazer, exatamente qual o caminho que a gente quer ir. Então, se a gente coloca apenas /clientes, vai dar 404, porque não existe nenhuma aplicação aqui chamada clientes. O que existe é essa nossa aqui. Então, o nome da nossa aplicação vai ser exatamente isso aqui tudo, menos a extensão do arquivo. Então vai ser wclients API 001 snapshot. Então eu venho aqui e no Postman. Então se eu colocar isso aqui antes e /clientes, ele vai ter que funcionar. Exatamente. Então veja, funcionou exatamente igual à forma anterior que estava antes. Uma coisa interessante que você pode estar se questionando, esse nome enorme aqui. Então para não ficar tão feio assim, a gente pode simplesmente vir aqui e renomear. Eu vou colocar wclients-API. Se eu ficar monitorando aqui o Tomcat, você vai ver que ele já entendeu que a gente renomeou e está fazendo deploy novamente da aplicação. Ele vai entender que é uma aplicação nova. Então, se eu tentar executar esse mesmo URI aqui, eu vou ter um problema, de novo, o mesmo, porque não existe mais isso. Porém, se eu colocar o nome que eu coloquei do arquivo, eu vou ter o resultado que eu estava esperando. Tá certo? Então, essa é a forma mais simples de você gerar um arquivo WAR a partir de uma aplicação Spring Boot, de forma funcional, com Tomcat externo. Tá joia? Então é isso pela aula de hoje. E a gente se vê na próxima. Continue acompanhando os conteúdos da AlgaWorks. Um grande abraço aí. Lembra de curtir e compartilhar com o pessoal para divulgar conhecimento. E até a próxima. Tchau, tchau.